Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos contar uma história envolvendo um castelo que é considerado um dos mais assombrados do Reino Unido. Vamos diretamente para a Inglaterra falar sobre o castelo de Barry Pomeroy. Eu confesso para vocês que depois de tantas pesquisas que eu já fiz a respeito de castelos, esse realmente me chamou muito a atenção, também por causa das muitas fotografias que possivelmente mostram figuras espectrais. Talvez algumas não sejam verdadeiras, mas até onde eu pesquisei, essas que eu vou mostrar para vocês, não há nenhum indício que elas foram forjadas. Eu espero que vocês gostem dessa história. Se gostar, pessoal, não esquece, deixa o like aqui no comecinho do vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha nosso conteúdo, porque isso nos ajuda muito. E também, se possível, se tornem membros aqui do Mistérios, porque com isso vocês nos ajudam ainda mais e também conseguem algumas vantagens. Gostam de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, então sigam também o nosso outro canal aqui no YouTube chamado Castelos do Tempo. Agora chega de papo e vamos logo pro vídeo. Vlad, solta a vinheta. O castelo de Barry Pomeroy é, na verdade, uma mansão Tudor dentro das muralhas de um castelo anterior muito mais antigo. O monumento fica perto da vila de Barry Pomeroy, em South Devon, Inglaterra. Exatamente quando esse castelo foi iniciado permanece incerto. O que se sabe com certeza é que a família Pomeroy detinha aquelas terras desde o século XI, que elas foram possivelmente dadas a Ralph Pomeroy ou Ralph de Pomaria, porque possivelmente o sobrenome dele também teve alguma alteração no decorrer dos séculos. E quem teria presenteado essas terras para o Ralph foi ninguém menos do que Guilherme I, o Conquistador. Em uma pesquisa antiga da coroa britânica é descrito que em 1292 havia uma casa senhorial nesse lugar, porém o castelo aparece pela primeira vez nos registros oficiais quando Sir Richard Pomeroy faleceu em 1496 e nesse registro marca que ele era o proprietário dessa propriedade. Só que esse castelo, gente, na verdade essa mansão que é construída dentro de ruínas de um antigo castelo, também pode ter sido construído pelo pai do Richard, senhor Henry Pomeroy. Em 1547, a família Pomeroy estava em graves dificuldades financeiras e vendeu essa propriedade para Edward Seymour, que era o primeiro duque de Somerset. Ele fez algumas reformas, mas nunca morou nesse lugar. Edward Seymour, como também era conhecido, foi um militar e político inglês e também irmão mais velho vivo da rainha Jane Seymour, que foi a terceira esposa do rei Henrique VIII da Inglaterra. A Jane Seymour também é uma figura bastante polêmica, não só na história, mas também envolvendo o sobrenatural. Nós fizemos um vídeo aqui no canal, acho que foi o segundo, terceiro vídeo, tá, gente? A narrativa não estava muito boa mesmo, mas a história é muito interessante. Nós falamos sobre os mistérios de Hampton Court, onde o fantasma dela supostamente também ainda assombra esse lugar. Essa rainha, ela foi bastante polêmica porque ela era dama de companhia de quem? Ana Bolena. E 12 dias depois da execução da Ana Bolena, ela já estava casada com o rei Henrique VIII. Enfim, quando Jane se casou com o rei, em 1536, Edward Seymour ganhou o título de Visconde Beauchamp e algum tempo depois ele ganhou o título de Conde de Hertford. O conde Edward continuou a ganhar favores do rei mesmo após a morte da sua irmã em 1537. Jane Seymour faleceu 12 dias depois de dar à luz ao tão desejado filho homem que Henrique VIII queria. O menino nasceu e foi chamado de Edward. Também aqui nas pesquisas, tá, em português, ele também é relacionado como Rei Eduardo VI ou Rei Eduardo VI. O sobrinho do conde, então, tornou-se Eduardo VI da Inglaterra depois da morte do pai. Henrique VIII faleceu no dia 28 de janeiro de 1547. Nessa época,
O Edward estava com apenas 10 anos de idade, a mãe dele já havia falecido, o pai dele também acabou de falecer e com isso ele ficou sob a guarda do tio dele, o conde Edward Seymour. Sendo assim, o conde Edward Seymour ganhou o título de Duque de Somerset. Esse título foi dado a ele no dia 15 de fevereiro de 1547, no início do reinado de Eduardo VI. O duque então se tornou o Lorde Protetor do pequeno rei e ele ficou nessa posição até o ano de 1549. Ele era, na verdade, o regente de todo o reino, porque o sobrinho dele ainda era uma criança, então muitas das decisões tomadas nesse período partiu do próprio duque. Uma parte também bem interessante da vida do Duque de Somerset foi a respeito da grande inveja que o irmão dele, o barão Thomas Seymour, sentia, porque o Thomas ele sempre teve muita vontade de ser o mais próximo, na verdade ele queria ser alguém da realeza e por causa disso ele também foi executado mais tarde e também manchou bastante a imagem do irmão dele. Mesmo sendo tio do rei, o Thomas Seymour foi preso e executado por alta traição e uma das 33 acusações era a de se casar secretamente com Catherine Parr, que foi a última esposa do rei Henrique VIII. Inclusive, essa mulher teve uma menina numa idade aproximadamente de 36 para 37 anos, que ela acreditava que ela não poderia ser mãe. Nessa época, uma mulher de 36 anos de idade já era considerada praticamente uma idosa e incapaz de ter um filho, mas no caso da Catherine Parr, ela conseguiu engravidar, teve uma menina chamada Maria Seymour, mas o destino delas também não foi nada bom. Inclusive, nós temos um vídeo falando sobre o castelo de Sudley, que é onde a Catherine Parr morreu e também está enterrada, e lá ela também é vista vagando pela propriedade. Nós fizemos um vídeo lá no outro canal, Castelos do Tempo, mostrando esse castelo, a parte sobrenatural não é muito proeminente nesse vídeo, mas nós contamos também algumas curiosidades a respeito. Então depois desse vídeo, gente, corre lá, confere esse vídeo desse castelo que é muito bonito e tá bem legal a história. Assim então que ela deu à luz a Maria Seymour, ela não ficou muito bem, provavelmente teve algum problema de infecção referente à placenta dela e alguns dias depois ela morreu e o destino da filha dela até hoje é considerado uma grande incógnita. Enfim, o Thomas Seymour teve esse relacionamento com a Catherine Parr, mas na verdade quem ele realmente almejava cortejar era a rainha Elizabeth I, que nessa época ainda não era rainha, tinha uma grande amizade com a Catherine Parr, ela morava junto com a Catherine nessa época em que ela foi casada com Thomas Seymour, mas segundo alguns boatos históricos, diz que o Thomas deu bastante em cima da Elizabeth e que ele teria sido de certa forma correspondido, mas como ela respeitava bastante a Catherine Parr, ela resolveu engolir essa paixão que ela sentia pelo Thomas. Só que isso foi descoberto tempos depois pelo rei Eduardo VI, que conseguiu ter acesso a algumas cartas onde o Thomas planejava que a Elizabeth exigisse o seu lugar ao trono, porque nesse período ela era considerada uma filha ilegítima do rei Henrique VIII, lembrando que ela era filha de Ana Bolena. Então essas cartas foram encontradas onde ele insistia bastante para ela exigir o seu lugar ao trono e depois ele pudesse então se casar com ela também. Isso foi considerado, é claro, alta traição. Thomas foi levado para a Torre de Londres, onde foi executado por decapitação no dia 20 de março de 1549, aos 41 anos de idade, não teve conversa. O Duque Edward esteve no centro de conflitos internos originados por má gestão política e econômica e com isso ele criou vários atritos. Ele também tinha uma rixa intensa com os escoceses e após algumas medidas que ele apoiava, o povo se voltou contra ele e uma dessas medidas era: todo homem capaz que tivesse sem trabalhar por mais de 3 dias poderia ser vendido como escravo durante 2 anos. E isso obviamente causou uma grande revolta no povo e o sobrinho dele, o rei Eduardo VI, também não estava nada contente com essa situação, já estava sendo ali também bastante influenciado por outros políticos que queriam o cargo de Lorde Protetor e com isso não deu outra, não demorou muito tempo para que o tio dele também fosse preso. Em outubro de 1549, o Duque de Somerset
Somerset foi forçado a deixar o poder e foi aprisionado na Torre de Londres. O duque foi executado em 22 de janeiro de 1552, aos 52 anos de idade. Referente ao rei Eduardo VI, ele faleceu a princípio por tuberculose aos 15 anos de idade, no dia 6 de julho de 1553, mas há muitas teorias dizendo que, na verdade, esse jovem rei teria sido assassinado. Um médico da época teria feito uma autópsia e teria constatado que a doença que ele tinha era a doença dos pulmões, ou seja, a tuberculose, mas até hoje alguns historiadores acreditam que ele tenha sido envenenado. Mesmo após a execução do Duque Edward, o castelo de Berry-Pomeroy permaneceu nas mãos dos Seymours até 1688, quando ele foi finalmente abandonado. O castelo, antes bem conservado, começou a se deteriorar de forma muito rápida. Hoje, a English Heritage assumiu o castelo e conseguiu salvá-lo da ruína completa, em um esforço contínuo para restaurar o castelo, e o trabalho de restauração ainda continua até os dias de hoje, mas ele já é um castelo bastante arruinado também, porque alguns dos proprietários que ainda pertenciam à família Seymour inventou de fazer uma reforma depois de 1700, e com isso muita coisa também foi deteriorada, porque por questões financeiras essa obra não pôde ser concluída, então algumas paredes já haviam sido derrubadas e não puderam ser restauradas, infelizmente. Como muitos castelos na Inglaterra, esse castelo de Berry-Pomeroy ele também enfrentou algumas batalhas e muitas delas sangrentas. Famintos e enfrentando a derrota, há rumores de que dois irmãos da família Pomeroy, alguns séculos atrás, que estavam sitiados dentro do castelo para que se entregasse pelo cansaço, eles tiraram as suas próprias vidas em vez de cair em mãos inimigas. Não se sabe muito bem quando essas mortes ocorreram, mas eu acredito, tá? Eu pesquisei, então eu acredito que tenha sido entre 1455 a 1485, quando ocorreu um conflito, tá? Bastante violento mesmo, chamado a Guerra das Rosas. A Guerra das Rosas, ou a Guerra das Duas Rosas, foi uma série de lutas dinásticas pelo trono da Inglaterra, e muitas pessoas morreram defendendo essas propriedades. Então, assim, não se sabe exatamente quem eram esses dois irmãos, mas dizem que em algum momento da história eles não quiseram se entregar, já estavam famintos porque eles ficaram isolados dentro do castelo. Se saíssem teriam que se entregar ou seriam mortos, então eles preferiram morrer ali mesmo. Então é uma história que dura muito tempo, ela praticamente é contada há séculos da mesma forma. Pode ser que tenha um pouco de lenda nisso tudo, mas eu acredito que não, porque essas guerras realmente aconteceram. Então dizem que no momento que eles já se viram realmente perdidos, eles pegaram seus cavalos favoritos, se vestiram com as suas armaduras, as melhores armaduras que eles tinham, foram até uma parte do castelo, que é chamada hoje de Salto Pomeroy, justamente por causa disso. Eles então pegaram seus cavalos, ergueram as suas espadas, falaram alguma coisa referente a jamais desistir da sua propriedade e simplesmente pularam de uma altura muito grande. Por causa disso, tanto eles quanto os cavalos faleceram. Os cavalos teriam demorado bastante para morrer, dizem que foi uma coisa assim bem feia mesmo, bem pavorosa, porque eles não foram sacrificados, ficaram deixados ali realmente para morrer com o tempo. Então dizem que até hoje esse local também é assombrado pelo espírito desses dois irmãos cavaleiros. Em 2018, um grupo de amigos acreditou ter capturado uma imagem desses irmãos fantasmagóricos e também dos seus cavalos, tá, gente? Uma mulher chamada Chloe, junto com seu esposo Charlie, mais alguns amigos também da família, resolveram visitar esse castelo depois de pesquisarem a respeito de algumas fotografias que circulam pela internet, também de já ter escutado muita coisa envolvendo o sobrenatural a respeito desse castelo. Então eles resolveram fazer uma visita e uma foto bastante intrigante foi tirada. Eu vou mostrar aqui para vocês. A Chloe acredita que nessa fotografia, que há uma espécie de névoa,
que essa névoa mostra 2 cavalos e apenas um cavaleiro. Até onde eu sei, essa foto foi analisada, também não há nenhum indício que ela foi adulterada por Photoshop, mas a gente não sabe, né? Então essa foto é uma das mais conhecidas a respeito do castelo de Barry Pomeroy. A Chloe, ela disse o seguinte em uma entrevista para um site, eu vou deixar aqui para vocês. Abre aspas. Muita gente acha que esses cavalos estão perseguindo alguém, o que eu acredito 100% também. Charlie, meu esposo, nunca acreditou em fantasmas antes e eu sempre fui cética sobre isso. Eu não acreditava 100%, até que eu vi por mim mesma. Essa foto é o suficiente para me fazer acreditar. Nunca, em 1 milhão de anos, pensei que conseguiria uma foto como essa. Fecha aspas. Há algum tempo atrás também, um grupo de pesquisadores paranormais esteve, na verdade, todos os dias. Esse local é visitado por equipes que pesquisam paranormal justamente por causa dessas evidências, tá? Que são muitas, não sei se são todas verdadeiras, como eu falei para vocês, mas há muitas evidências, muitas fotografias, então esse local é cheio sempre de pesquisadores tentando captar alguma coisa. Então, há alguns anos atrás, um grupo de pesquisadores tirou uma foto que eu achei bastante interessante e vou mostrar aqui para vocês. Essa fotografia ela não foi tirada exatamente dentro da ruína do castelo, mas sim em um bosque que é ali próximo. Nessa fotografia há alguns orbes ou algumas orbes, né, que estão passeando por ali, e no centro dessa fotografia aparece uma imagem com o rosto um pouco esbranquiçado. Algumas pessoas falam que essa foto não é verdadeira porque ela lembraria o Anonymous, né, aquele personagem lá inspirado no Guy Fawkes, que usa aquela máscara branca. Eu também achei um pouco parecida, mas até onde eu vi, outras equipes, tá, diferentes daquela que tirou fotografia, também analisaram a foto e eles disseram que Photoshop não existe ali, pode ter sido até algum outro tipo de truque, mas uma imagem manipulada realmente não teria sido. Então quero que vocês deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acham dessa foto. Em 2018, um outro grupo de pesquisadores também conseguiu captar uma foto bastante suspeita. Wayne de Wyvebride, juntamente com os amigos John e Sean, visitaram esse castelo, tá, gente, em busca de evidências paranormais e, segundo eles, esse objetivo foi alcançado. Ao tirar uma selfie junto dos 3 amigos, aparece uma figura estranha e de cor verde no canto da foto. Eu vou deixar essa foto aqui para vocês, tá? Porque ela está também associada ali em vários sites que falam sobre evidências do sobrenatural nesse castelo, só que eu particularmente, tá, gente? Eu não acreditei 100% nessa foto. Ela mostra uma espécie de criatura. Eu achei que eles estavam muito próximos um do outro, os 3 amigos, e essa foto estava bem certinha num cantinho que sobrou da fotografia. Achei ela muito recortada, mas eu não sou especialista em Photoshop, não sei dizer. Eu deixei para vocês, mas eu confesso que essa foto eu não acreditei 100% que ela é verdadeira, mas também deixa aqui para mim o que você achou dela. Médiuns que visitam e estudam esse lugar dizem que existem espíritos históricos, elementais e também espíritos muito negativos ao redor do castelo e também dentro do próprio. Os espíritos disseram para alguns desses médiuns que estão muito felizes no castelo de Barry Pomeroy, vivendo lá como uma família há muitos séculos, que há também espíritos de antigos proprietários que não se desprendem daquela época, que gostam, né, que ainda gostam da vida que eles levavam quando ainda eram vivos e que eles se recusam a qualquer tipo de ajuda para que eles possam evoluir, escolhendo por si mesmos ficarem presos num passado que para eles ainda não passou. Em uma entrevista concedida a um site em 2021, um investigador paranormal chamado Matt Kerbison disse que ele visita o castelo desde 1996 e que muitas pessoas estão deixando os espíritos que habitam Barry Pomeroy zangados com suas insistentes tentativas de contato. O Matt, ele disse o seguinte em uma entrevista, eu achei muito interessante o que ele colocou e eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Isso perturba os espíritos porque, em seus dias, esse tipo de comportamento teria sido visto como tumultuado e teria sido punido. O Matt falou que os espíritos ficam muito chateados porque pessoas que se dizem estudiosos do paranormal
vão para lá com muita falta de respeito, exigindo, cobrando, atacando esses espíritos de uma forma bastante desrespeitosa, para que eles possam se manifestar através de Spirit Box, de K2, aqueles aparelhos todos que eles usam. Ele falou que esse tipo de pessoa não é bem-vindo lá, que realmente a administração do local já está colocando alguns vigias, né, de forma ali que não sejam identificados, para que quando eles percebam esse tipo de coisa, essas pessoas sejam convidadas a se retirar, porque dizem que fica um clima muito negativo no local depois da presença desses pesquisadores, tá? Porque tem muita gente que pesquisa sério e tem muita gente que vai lá também para fazer baderna. Então essas pessoas não são bem-vindas naquele lugar. E o Matt falou que inclusive já teve pesquisador paranormal que chegou lá bêbado, tá? Fazendo a maior confusão também, atrapalhando inclusive a visita de outras pessoas que não estão lá para pesquisar esse tipo de assunto, mas que ficam muito incomodadas. Então, segundo o Matt, muitos espíritos ficam ainda mais negativos por causa desse tipo de comportamento. Ele também falou o seguinte, abre aspas, os fantasmas são completamente diferentes, são como uma marca que se liga a um lugar, mas os espíritos interagem, são pessoas que já passaram, mas que decidiram permanecer na Terra em vez de se moverem em direção à luz. Uma vez que você tenha um relacionamento, os espíritos se comunicarão com você. Você precisa lembrar que está lidando com espíritos de épocas diferentes. Até mesmo a maneira como nos vestimos pode ser vista como insultosa e reveladora demais para eles. Lembre-se que mesmo nos tempos vitorianos uma mulher não podia mostrar suas pernas em público. É rude com eles. Eles veem isso como má etiqueta e isso também deixa esses espíritos bastante inquietos. É como se intrusos totalmente escandalosos estivessem entrando na casa deles. Inclusive o Matt falou também que ele já escutou risos desses espíritos quando alguma pessoa entra com uma roupa muito diferente, né, da que eles usavam, que não é impossível de acontecer porque as nossas vestimentas hoje não tem nada a ver com as roupas que eles usavam naquela época. Então ele disse que muitos espíritos acham graça também da forma como nós nos vestimos na atualidade, que ele já escutou uma jovem também muito preocupada, falando para algum outro espírito que haviam duas mulheres passeando sozinha pelas ruínas e que isso era totalmente inapropriado e perigoso, porque naquela época uma mulher passear sozinha também não era visto com bons olhos. A Dama Branca é um dos fantasmas mais famosos do castelo de Belry Pomeroy. Dizem que ela assombra a masmorra e também a torre de Santa Margarida. Há rumores que essa dama seja o fantasma de Lady Margaret Pomeroy, que habitou o castelo próximo do ano de 1600. A história conta que ela foi aprisionada pela irmã mais velha chamada Eleanor. A Margaret teria sido uma mulher muito bonita e o que acontece? Nessa época, um distinto cavaleiro teria se apaixonado pela Margaret, só que a Leonor também nutria sentimentos por ele, então a história conta isso, gente. Algumas pessoas falam que pode ter sido modificado também durante os anos, tá? Mas há historiadores que batem na tecla que isso realmente teria acontecido, que a Margaret existiu e a Leonor também, isso é fato. Agora, a questão do aprisionamento dela nessa masmorra da Torre de Santa Margarida ainda não é 100% de certeza, mas muita gente fala que a Eleonor mandou trancar a irmã dela dentro da masmorra para que ela pudesse se casar com o cavaleiro que iria até então se casar com a Margaret, e ela parece que conseguiu fazer isso mesmo, deixando a irmã dela aprisionada por 20 anos e infelizmente a Margaret Pomeroy teria falecido naquele lugar em circunstâncias deploráveis. Então muita gente fala que o espírito dela ainda assombra esse local e que ela é sim a famosa Dama Branca que aparece justamente nessa torre. Aqueles que encontram o fantasma da Dama Branca ou sentem sua presença são tomados por um sentimento de maldade e angústia. Sua presença é sentida principalmente nos degraus estreitos que levam até a sua masmorra. Aqueles que a sentem também sentem a dor do seu passado enquanto ela passa por eles e sobe a escada. O Matt Kerbinson também falou que já teve algumas experiências com a Dama Branca, que ele já viu essa aparição algumas vezes e, segundo ele, ele conseguiu inclusive tirar uma fotografia dela no ano de 2020. Matt Kerbinson disse o seguinte, abre aspas, estávamos andando na calçada perto do café. Eu não vi o seu rosto. Era uma forma brilhante e enevoada de uma mulher.
Dava para ver o contorno do vestido dela. Ela estava olhando para as árvores. Durou apenas alguns segundos, não senti pavor, não entrei em pânico. Na verdade, parecia bastante pacífica. Eu apenas continuei andando sem olhar para trás. Fecha aspas. Há muitas fotografias, de inúmeras pessoas que já visitaram esse lugar e elas afirmam que essa forma enevoada branca é sim a Dama de Branco. Agora, se todas elas são verdadeiras, talvez a gente nunca vai saber. Em 2021, uma visitante assídua e que também caça evidências espirituais, chamada Emma Jones, afirma que conseguiu capturar a imagem da Dama Branca. Vou mostrar essa foto aqui para vocês também. Emma disse o seguinte em uma entrevista, abre aspas, eu vi a Senhora Branca em Belry Pomeroy muitas vezes. Ela nunca é malévola, só acho muito triste pelo que aconteceu com ela. Ela está principalmente nas muralhas e às vezes na torre. Toda de branco, difícil de descrever o vestido, mas ela tem cabelos loiros com algo preso no cabelo, talvez flores. Ela sabe que eu estou lá. Às vezes não a vejo no início, mas depois a vislumbro de longe. A Emma comentou também nessa entrevista que a Dama Branca é uma mulher muito jovem, ela teria morrido ainda muito jovem, e que ela tem uma feição também muito bonita. Então, pode ser a mesma mulher, Margaret Pomeroy, mas também pode ser alguma outra jovem que tenha perdido a vida ali dentro, porque a Margaret ela ficou aprisionada por 20 anos, então eu acredito que ela já tenha morrido com mais de 40 anos, mas a gente também não sabe exatamente a idade que ela tinha quando ela faleceu nesse lugar. A Emma também comentou que em uma das visitas, assim que ela foi pegar o carro dela para ir embora, o carro não pegava de jeito nenhum. Ela chamou inclusive um conhecido dela que estava ali para verificar se era algo relacionado à bateria do carro, mas a princípio estava tudo normal. Ela disse que nesse momento ela olhou para cima em uma das torres de Belry Pomeroy e ela viu a Dama Branca sorrindo para ela. Nesse exato momento ela entendeu que era um recado que ela estava dando, que ela estava ali presente com ela naquele momento, e assim que ela também deu um sorriso para essa aparição, o carro dela simplesmente ligou sozinho. Ela falou também que outros conhecidos que já visitaram esse lugar falaram que também tiveram problemas no carro na hora de ir embora. É como se os fantasmas, não gosto muito de falar essa palavra fantasmas, mas é uma linguagem mais folclórica, assim que é mencionado. Mas muita gente fala que eles sentem que esses espíritos que estão lá presentes de alguma forma não querem que essas pessoas vão embora, dependendo quem visita. Quem vai lá com respeito é bem tratado por eles. Agora, quem também chega lá de uma forma muito desrespeitosa, dizem que o clima fica muito pesado também, então depende muito da energia da pessoa. Emma também disse ter outras experiências interessantes durante as suas visitas a Belry Pomeroy, e uma dessas experiências foi a captura de uma figura estranha. Ela acredita ser a Dama de Preto. Eu achei muito interessante essa entrevista que a Emma deu e eu vou ler mais um trechinho do que ela falou. Referente à Dama de Preto, Emma disse o seguinte, abre aspas, o avistamento que se repetiu para mim é que quando eu caminhei pelo terraço na frente do castelo em direção à portaria, eu vislumbrei a imagem de uma mulher vestida com roupas medievais, com um vestido preto e de babado. Ela só foi visível por pouco tempo e depois desapareceu. Eu diria que é uma mulher na casa dos 30 anos, usando um vestido escuro com babado branco. Parecia sólida como uma pessoa real, mas depois desapareceu. Ela olhou para mim como se tivesse ficado tão surpresa ao me ver quanto eu estava ao vê-la. Uma outra aparição bastante frequente, inclusive tiradas em fotografias, é a Dama Azul. Ela teria pertencido também à família Pomeroy. Não se sabe exatamente quando essa mulher tenha existido nessa família, mas acredita-se que tenha sido ainda antes da Margaret, muito antes de 1600. A história conta que ela teria sido forçada pelo pai a manter uma relação incestuosa e que ela teria engravidado do pai dela, mas quando o bebê nasceu, ela mesma teria tirado a vida dessa criança por sufocamento. Então muitas pessoas acreditam que o espírito dela também ainda vaga por esse castelo. Muita gente escuta também um choro de bebê justamente quando a visão dessa luz azul aparece. Há muitas fotografias mostrando
um flash, né, de luz azul, só que não se sabe exatamente se essas fotografias são reais. Eu não consegui nenhuma informação para saber se essas fotos passaram por alguma análise, mas são muitas fotografias tiradas por pessoas que não são pesquisadores paranormais, que apenas visitam esse local no período da noite e que tiraram exatamente essa fotografia próxima também da Torre de Santa Margarida, que dizem que é o local onde essa jovem também teria dado à luz essa criança e que ela teria falecido, inclusive, alguns dias depois, e muitos acreditam que ela também tenha tirado a sua vida. Alguns visitantes homens falam que essa luz azul, quando aparece, dizem que já aconteceu de eles sentirem empurrões, puxão de cabelo, arranhões. Então dizem que essa entidade tem muita raiva do sexo masculino e que talvez isso tenha sido algo que ela realmente levou, né, depois da morte física, por causa dos abusos que supostamente ela sofreu pelo próprio pai. A gente sabe que isso não é difícil de acreditar, porque muitas histórias envolvendo relações assim, infelizmente, aconteceram no passado e ainda acontecem até os dias de hoje. Há uma história também muito antiga relacionada a essa aparição da Dama Azul. Isso remonta ali ao século XVII, quando a família Seymour ainda morava na propriedade. Dizem que havia um mordomo que já trabalhava há muitos anos nessa casa e que a esposa dele, que também era uma das funcionárias, estava grávida. Só que o parto estava sendo muito difícil, a parteira local não conseguiu dar jeito, então o médico foi chamado. Quando esse médico entrou dentro da casa, ele logo percebeu uma mulher de azul parada na escada, olhando para ele, só que ela não disse nada. Ele achou ela muito estranha, porque além dela ser uma moça muito jovem e muito bonita, ela também tinha uma expressão bastante assustadora e estava muito pálida também. O médico comentou com o mordomo, né, perguntou para ele quem era aquela moça de azul que estava parada perto da escada. A história conta que esse mordomo ficou pálido de repente, que ele não teve um bom pressentimento e que ele falou o seguinte: você viu ela também? O médico não entendeu muito bem, só que depois que o bebê dele nasceu, correu tudo bem na hora do parto. Porém, o mordomo sabia que possivelmente não havia um bom agouro quando essa aparição surgia, porque dizem que outras mulheres que também estavam grávidas e que viram, que os maridos viram a aparição da Dama de Azul, que ou o bebê ou a mãe acabavam falecendo, e infelizmente isso aconteceu porque horas depois, de forma repentina, a esposa dele também faleceu. Com o bebezinho nada aconteceu, mas a esposa dele também apareceu, e daí mesmo que essa história ganhou força total, e esse mordomo, ele associou então a morte da esposa com a aparição dessa Dama de Azul, não propriamente que ela tenha feito alguma coisa, mas que ela aparecia justamente para dizer que algo ruim iria acontecer. Acredita-se também que o fantasma de uma criança chamada Isabela frequenta ainda as cozinhas, né, as ruínas da cozinha do castelo de Barry Pomeroy. Há uma história envolvendo uma funcionária desse castelo, também ali próximo do ano 1600, 1650. Dizem que essa moça ela tinha tido essa filha e que a Isabela era filha de um dos nobres da família Pomeroy, mas que o pai não assumiu essa criança. Só que o que acontece? Essa mulher era muito bonita, então em uma determinada noite, essa cozinha, onde a mãe da Isabela e a menina também ficavam, teria sido atacada por alguns homens também da família Pomeroy, querendo tomar liberdades com essa empregada da casa. A filha, percebendo que a mãe não estava numa situação muito boa, tentou defendê-la de alguma forma e as duas foram mortas de forma brutal. Essa história parece que realmente aconteceu, e para evitar um escândalo maior, as duas teriam sido enterradas próxima da parte aonde ficava a cozinha. Então essa menina é vista sempre ao lado de um espírito de uma mulher bastante jovem também, que é considerada sua mãe, e que as duas ainda não conseguiram se desprender desse lugar. Há muitas histórias envolvendo o castelo de Barry Pomeroy, névoas, orbes, rostos na janela. Muitas fotografias foram tiradas, eu vou deixar aqui algumas para vocês, aonde possíveis imagens de rostos são tiradas nas janelas de Barry Pomeroy. Um cão negro também é visto por ali. Dizem que alguns turistas já tentaram inclusive acariciá-lo, mas na hora que eles vão colocar a mão nesse cão, ele simplesmente desaparece. Mas a quantidade de fotografias realmente é muito grande. Eu não vou conseguir nem deixar todas aqui para vocês, mas aquelas que eu achei mais interessante eu já estou deixando aqui. Então vocês podem observar que há névoas, muitas névoas nesse lugar, luzes, orbes. Tem algumas fotografias também que eu achei bastante realista, tá, gente, envolvendo ali uma espécie de um risco de luz.
Então é um local que para muitos é considerado bastante assombrado mesmo. Então assim, gente, é uma história antiga, tem muitas coisas também que são consideradas lendas, mas nem tudo realmente é lenda, muita coisa aconteceu nesse lugar. Então é um local bastante interessante, confesso que fiquei com muita vontade de um dia poder conhecer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aqui para mim seu comentário, seu like, a sua inscrição também, tá bom? Se quiser deixar alguma sugestão também para um próximo vídeo, pode deixar porque elas serão anotadas, tá certo? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau!